Erga suas mãos aos céus. Espírito Santo, nós reconhecemos o Teu senhorio nesta noite. Reconhecemos a Tua liderança. Reconhecemos que nós precisamos todos os dias de Ti. Fique à vontade para fazer o que o Senhor quiser fazer. Abrimos os nossos corações para receber da Tua palavra. Tua palavra que é viva. Tua palavra que é eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que cairá em um solo fértil. Toda distração eu repreendo em nome de Jesus. Todo sofisma, todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Obrigado, Pai, porque ao abrir a nossa boca, a Tua palavra sairá com ousadia e com intrepidez. Obrigado pelos meus irmãos acolhendo com mansidão a palavra que neles serão enxertadas. Eu clamo por espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Espírito de revelação, vem. Vem, traz revelações, Senhor, daquilo que o Senhor quer ministrar no Teu corpo, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Quantos estão com grandes expectativas do que o Senhor vai fazer em você e através de você nesse ano? Não apenas por você, mas o que Ele vai fazer em você e através de você. Quantos estão? 10 pessoas. Outra pergunta: e quantos estão dispostos e disponíveis a fazer o que for preciso para viver essas coisas? Porque existe 2 coisas bem diferentes. Deus, Ele deseja fazer. Deus, mais do que qualquer pessoa, Ele deseja que os planos e os propósitos dEle se cumpram na sua vida. Vou falar do outro lado para ver, acho que a malta desse lado não entendeu não. Deus, mais do que qualquer pessoa, deseja que os planos, os propósitos dEle em sua vida se cumpram. Só que não é porque Ele deseja que vai se cumprir algo que temos ouvido muito. Houve uma promessa. Jesus passou 40 dias depois de ressurreto ensinando aqui na terra acerca do reino para os discípulos. E no início do livro de Atos 1, e você não precisa abrir, Ele está instruindo os discípulos sobre isso. E Ele dá uma promessa. Ele diz: olha, não se ausente. Jesus começa a falar a respeito do reino. Não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. E aí começam aquela discussão: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar Israel e tal? E Ele fala para um discípulo: olha, não te compete saber isso, mas o que te compete é que vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito para ser minhas testemunhas. Jesus dá uma promessa desde o Antigo Testamento, e isso vai sendo construído até esse dia. É uma promessa explícita, e muitos vão ao cenáculo e estão ali, mas você sabe que existia uma promessa empenhada, mas nem todos desfrutaram e nem todos viram, porque muitos, no meio do caminho, eles saíram daquele lugar. Porque passou um dia, passaram 2 dias, passaram 3 dias, e como eles não viram nada acontecer, pastor Pedro,
eles deixaram de perseverar e não viveram, e não viram, e não desfrutaram. Imagine, a promessa era para eles, quantos discípulos, mas muitos não viram, muitos não desfrutaram, não viram, e não ouviram aquele som, não viram as línguas como de fogo, não porque a promessa não existiu, mas porque eles não se dispuseram para isso. E esse é um ano de nós mortificarmos a nossa carne. Quando Jesus diz lá em Atos 1 que nós vamos receber poder para ser testemunha. Sabe o que significa essa palavra testemunha? A raiz da palavra grega, mártire. Ou seja, Jesus está dizendo, porque as pessoas acham, não, eu vou receber poder para dar os glórias, ser um cantor, e ficar lá no Spotify, e no YouTube, e nada disso é errado, ok? Para subir nas plataformas, não, ele está dizendo, você vai receber poder para você morrer. Porque ser testemunha é isso, é ser um mártire. Ser testemunha não é ter seguidores no YouTube. Não é sobre isso. Porque tem muitos achando que o evangelho é sobre isso. É sobre você ter uma carreira. E nada contra isso, ok? Não estou dizendo que é errado. Mas não é sobre isso. É sobre você morrer. Aquilo ali não é de enfeite. É para nos lembrar de algo. É para te lembrar de algo. Sobre tomar sua cruz todos os dias. É sobre renúncia. Isso é receber poder para ser uma testemunha. É falar, Senhor, como Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas a pergunta é, quem está disposto a isso de verdade, irmão? E eu quero incentivar você a fazer um pacto com o Senhor. Senhor, estou disposto. Eu sei que às vezes é duro renunciar a sua carne, a sua vontade, mas há uma coroa que é incorruptível que nos aguarda. É por isso que nós estamos correndo, irmãos. Aleluia. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre subir ao monte. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 7. Quem achou diz, eu sou uma bênção. Diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Verso 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Era nessa hora que você já começava a se aleluiar, mas tudo bem. Verso 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Verso 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Agora pula para o verso 18 e a Bíblia diz: e todos nós, está falando com você, diz, está falando comigo. E todos nós que com a face descoberta, ou com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Preste atenção em algo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite.
Paulo está relatando sobre algo muito interessante, sobre uma insuperável glória, uma glória maior. Ele está contrastando aqui a antiga aliança, que era revestido de uma glória. Quantos sinais através da glória Moisés não operou? Elias, Eliseu, quantos? Muitos. Imagina Eliseu, mesmo morto, alguém é jogado no túmulo dele, e a unção nos ossos de Eliseu, mesmo morto, ressuscitou alguém. Então, era revestido de uma glória. Elias orou, fogo do céu vinha. Nós vemos no Antigo Testamento os profetas operando em uma glória. E Paulo está justamente fazendo esse contraste, dizendo que a antiga aliança era revestida de uma glória, mas nós que estamos em uma aliança, no ministério de uma nova aliança, que nós estamos inseridos na nova aliança, é revestido de uma glória maior. E ele, não, acho que você não entendeu não, mas até o final você vai entender. Por isso que ele começa a relatar aqui que o ministério, no verso 7, o ministério que trouxe morte gravado com letras em pedras, falando sobre a tauba os 10 mandamentos, veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Um evento onde Deus pede para Moisés subir ao Monte Sinai, e a glória do Senhor é tão intensa que o rosto dele fica resplandecendo. Mas é uma glória que ele relata, o autor, desvanecente, que não permanece. E ele está dizendo que, imagine nós, se o ministério que trouxe condenação, porque a lei apontava o pecado, e ele está dizendo, se esse ministério que trouxe condenação era revestido de uma glória, quanto mais será glorioso o ministério que produz justiça. Ele estava aqui, já estava referindo ao ministério do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo habita? Eita, vou ter que fazer o apelo no final. Aonde o Espírito Santo habita, irmãos? Quem aqui já aceitou Jesus? Levanta a mão. Tomei um susto agora, misericórdia. Chega, Jesus. E ele está falando que se era glorioso isso, quanto mais. Acompanha na sua Bíblia no verso 10, para você não achar que eu estou inventando coisas. E se alguém puder até projetar aí, verso 10. Pois o que outrora foi glorioso, 2 Coríntios capítulo 3, verso 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Ele está dizendo o seguinte, que essa glória que o ministério do Espírito traz é uma glória insuperável, muito maior de tudo aquilo que você já leu no Antigo Testamento. Imagine tudo que você já leu no Antigo Testamento e você ficou assim, uau! Paulo está dizendo que é uma glória insuperavelmente maior. Você não entendeu não? Ele está dizendo que o ministério do Espírito e o Espírito Santo habita em nós, é revestido de uma glória insuperavelmente maior. Por isso que ele está dizendo, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E no final, no verso 18, ele agora aponta para nós e todos nós. Então ele mostra, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: Coríntios, entendo que há uma glória maior, que vocês estão inseridos nessa aliança,
que é o encargo do ministério do Espírito, ele traz toda essa alusão. E no verso 18 ele diz: e nós, com o rosto descobertos. Ou seja, agora que existe essa glória, agora a ênfase é para nós. Em que sentido? A nossa responsabilidade. E todos nós, com o rosto descoberto. Por quê? Porque Moisés, quando refletiu aquela glória, ele colocou um véu. Quando ele desceu, para que as pessoas não vissem. E agora ele está dizendo: e nós, olha para cá, olha para aqui. E nós, com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor. Que como cada dia mais que nós nos submetemos todos os dias ao lugar secreto e nos despimos de nós mesmos e contemplamos a glória, sabe o que acontece? O efeito da glória é: somos transformados em uma glória cada vez mais crescente. Aleluia. Aleluia. Uma criança entendeu o manto. Se a igreja não entender. E o que eu achei interessante é que Paulo, em uma outra passagem, em Colossenses, diz que Cristo em nós. Abre lá para você. Colossenses capítulo 1, verso 27. Tem alguém que pode projetar? Dá uma moral aí ao pastor, por gentileza. Obrigado. Olha, preste atenção. A ele quis Deus dar a conhecer. Então está dizendo o seguinte: que Deus quis que fosse conhecido. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Quem é gentio? Todos aqueles naquele contexto que não era judeu. Ou seja, nós. Então, Paulo está dizendo o seguinte: a ele quis, Deus quis que se fizesse conhecido pelos gentios. Ele quis que fosse assim. Não algumas pessoas, mas aos gentios, a todos aqueles que um dia iriam crer no Filho. E ele está dizendo: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse. Então ele quis que eu e você pudéssemos conhecer a gloriosa riqueza desse mistério. Agora uma pergunta: você tem conhecido? Se eu te pergunto, qual é a gloriosa riqueza desse mistério? Aleluia! Aleluia! Só podia ser baiano, rapaz. Brincadeira. A ele quis dar, conhecer qual é esse mistério, que Cristo em nós. A glória que nós lemos em 2 Coríntios 3. Aí agora ele está corroborando que o mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Fala com você mesmo: Cristo em mim, a esperança da glória. Vira para o seu irmão e diga: Cristo em você, a esperança da glória. Agora preste atenção em algo que me chamou a atenção. O evento que nós lemos em 2 Coríntios 3, que Paulo está relatando de Moisés, é um evento que acontece no Monte Sinai, onde Deus chama Moisés: Moisés, suba. E ele sobe. E muitas coisas aconteceram, muitos eventos aconteceram no Monte Sinai. A sarça ardente foi no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Mas muitos eventos aconteceram nesse monte. As tábuas da lei no Monte Sinai.
Imagina, no Monte Moisés, vê a glória do Senhor, vê a nuvem de glória. Ele tem uma experiência da sarça ardente. Ele tem a experiência das tábuas da lei sendo escrita pelo dedo. Muitas coisas aconteceram no monte. E o que eu achei interessante de tudo isso, e é sobre isso que eu quero enfatizar, que o tema dessa mensagem é: suba ao monte. Foi que Moisés só viveu o que viveu porque toda vez que Deus convidou ele para subir, ele subiu. Todas as vezes, mas ele não sabia o que iria acontecer. Porque hoje nós estamos assim. Às vezes o Senhor está nos convidando a algo e nós queremos saber primeiro mas o que é que o Senhor vai fazer, Deus? Como que vai ser, Senhor? Mas todas as vezes que Deus falou para Moisés: suba, ele subiu. Ele teve disposição em subir. E é isso que muitas vezes está faltando no corpo. Mas que esse ano você vai estar disposto a isso. Não importa o que for, custe o que custar. Algumas pessoas só. Quem pegou, pegou. Moisés só viveu o que viveu por quê? Pois ele, todas as vezes que Deus o chamou para ir a um lugar mais alto, ele se dispôs. Ele teve disposição em subir. E não só subir, mas como permanecer. E eu, curiosamente, eu fui pesquisar mais ou menos quanto tempo durava a subida do Monte Sinai. E eu achei interessante que o cume do Monte Sinai é mais ou menos de uma altitude de 2.285 metros. E leva uma média de 2h30 para subir, de maneira tranquila. Imagine que é uma trilha de 5 quilômetros. Agora preste atenção, porque eu estou falando isso. Não é só para conhecimentos gerais. Mas imagine que Deus falou: Moisés, suba. A média era 5 quilômetros, só para subir. E ele teve disposição em ir. De verdade, irmão. Se não tivesse transporte, se não tivesse nenhum meio de você chegar aqui, seu carro quebrou, às vezes sua casa é a 1 quilômetro, a pessoa não vinha. Por que não veio? Não, porque estava em greve. Não. Assim, nós respeitamos. Mas se o culto, a celebração para você chegar, levar 5 quilômetros, porque ele não foi de Uber não, viu? Só para lembrar, ele não pediu um bote. Peraí que o Senhor está me chamando, eu vou pedir aqui. Não, ele não pediu. Não tinha trotinete. Mas ele foi, gente. Ele se dispôs a ir. Ele não deu desculpa falando: Senhor, mas não. Ele foi. Mas às vezes nós queremos que a glória do Senhor venha. Nós queremos viver isso e até nós cantamos: eu vejo a nuvem e entro nela. Lembrando daquilo de Moisés, mas não está disposto a subir mais alto. E nunca nós vamos ver se nós não estivermos dispostos. Às vezes nós não estamos. Isso foi algo natural, físico, que às vezes nós não estamos dispostos a fazer. Não vou hoje não, que hoje eu tenho futebol, pastor. Não sei, não vou nada. Hoje eu vou jogar bola, hoje é meu dia de jogar o videogame. Não vou no culto hoje. Não vou fazer esse jejum. E aí a gente começa
a negligenciar essas coisas e achamos que quando alguém está fazendo e sendo intenso, é a pessoa que é muito religiosa. Não, esses irmãos é muito religioso. Não, querido. Mas, se você deseja ver aquilo que você nunca viu em Deus, ouvir, eu e você precisamos ter disposição em subir. Moisés não negligenciou, era uma subida íngreme. E quando Deus falou suba, ele falou, eu vou. Nós precisamos fazer como Davi, eu não vou dar descanso aos meus olhos. Eu não vou dar descanso aos meus olhos. Mas às vezes nós estamos querendo as bênçãos. Aleluia. Mas precisamos ter disposição em subir mais alto. Vira para o irmão que está do seu lado e diga, meu irmão, suba. Abre por gentileza em Êxodo 24:1. Não importa o preço, suba. Não importa aquilo que você precisar deixar de lado. Por isso que o autor de Hebreus 12 diz, portanto, tendo visto que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado todo o embaraço. Deixamos de lado todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Deixe o que for, mas não permita que neste ano nada comprometa de você subir mais alto. Fale comigo, nada vai impedir Deus subir mais alto. Agora fale com convicção, nada vai impedir Deus subir mais alto no Senhor. Êxodo capítulo 24, verso 1, a Bíblia diz, depois Deus disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Pula para o verso 12, desse mesmo capítulo. Disse o Senhor a Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui. Esta é a palavra que o Senhor está nos convidando para o corpo. Suba e fique. Suba a mim e fique, Extreme Church. Suba e venha até mim, fique aqui. Porque são coisas diferentes. Tem pessoas que têm disposição em subir e sobe e vem até ele, mas não fica. Na primeira coisa que acontece, na primeira calúnia, pastor, eu vou abandonar tudo. Deus, tu sabes, eu não estou aguentando isso. Deixa tudo de lado. Mas não. Disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor para nós como igreja, suba ao monte, venha até mim e fique. Porque o monte aqui não está representando apenas uma questão física. Porque aí às vezes as pessoas levam para o outro extremo, que acham que tudo só vai acontecer se for no monte. Naturalmente não. O monte está representando um lugar alto em Deus. O monte está representando o quê? Um lugar de intimidade, porque era um lugar secreto. E o Senhor está convidando, suba. E às vezes nós estamos nesse lugar de intimidade. Mas às vezes nós não estamos indo até Ele, nem permanecendo. É possível. Quantas pessoas estão aqui e às vezes estão lá fora no telemóvel, estão no Monte Santo, no lugar alto em Deus, num lugar propício para Deus falar e revelar, mas não estão perto, nem permanecem. E Ele está nos convidando a subir, ir até Ele e permanecer. Porque não adianta você só subir, nem estar diante dEle, sem que você não permaneça. Porque a Bíblia diz, e o justo viverá? Quantos justos nós temos? E se ele retroceder, eu não terei contentamento. Sabe o que isso significa dizer? Que se você retroceder, Deus está falando o seguinte, eu não tenho contentamento em você.
Se você retroceder, abandonar, eu não estou falando aqui de atividades, mas do lugar de intimidade com Ele. Se você abandonar esse lugar, o Senhor está dizendo: eu não tenho contentamento em você. E você sabia que naquele grande dia não vai adiantar dar desculpas e falar: não, mas foi Rubão, Senhor. Foi Rubão, Senhor, por isso que eu parei de orar. Você acha que Ele vai aceitar de verdade suas desculpas? Não vai, irmão. E porque nós sempre gostamos de estar colocando nas pessoas aquilo que é responsabilidade minha, é sua responsabilidade proteger o bom depósito. Proteger o bom depósito. Eu digo, irmãos, eu não deixo ninguém roubar minha paz, minha alegria. Por quê? Porque é minha responsabilidade. Precisamos parar da síndrome de Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu, Senhor. Foi o meu irmão. Eu não sou assim porque minha esposa é assim. Se ninguém quiser fazer, faça, irmão. Se o seu esposo aparentemente não quiser, mulher, mergulhe. E ele vai ser constrangido. Vai ver você tanto orando, que ele vai se constranger e falar: eu preciso exercer o meu sacerdócio. Porque tem muito homem que não está vigiando. Homem, bora exercer o sacerdócio em casa. É a sua responsabilidade de chamar a sua família e falar: ei, vamos subir. Vamos subir mais alto esse ano. Você acha que a responsabilidade de sua mulher não é não, viu? Eita glória. Ficou tudo quieto agora. Um monte de varão abençoado terceirizando o seu sacerdócio para as mulheres. Por isso que tem muitos lares disfuncionais. E ainda culpa a mulher, pastor. Ah, mas é porque a mulher... Não, a culpa é sua. Oh, misericórdia mesmo. Mas voltando, fecha parênteses. Verso 12. Suba a mim ao monte e fique aqui e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Verso 13. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-lo. Verso 15. Quando Moisés subiu, preste atenção aqui. Quando Moisés subiu, algo aconteceu. Então houve um trajeto. Algumas pessoas estão entendendo. Houve um trajeto. Deus fez o convite. E agora ele percorreu 5 quilômetros. Eu não sei se era dia, se era noite, se estava frio, mas ele se dispôs. E a Bíblia diz: quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Ou seja, quando Moisés subiu, ele viu, ele desfrutou de manifestações claras, visíveis do poder de Deus. É isso que vai acontecer com você, igreja. Quando você subir, você vai ver. Quando você subir, você vai experimentar. Quando nós tivermos disposição para subir, nós vamos desfrutar. Mas eu preciso ter disposição, irmãos. A nuvem cobriu o monte. Verso 16, e o que aconteceu? E a glória do Senhor não só veio, querido, e é isso que eu quero, Senhor, todos os dias, na minha casa, na minha vida. A glória cobriu, mas não só cobriu, irmãos. A glória permaneceu, meu Deus. Quanto maior disposição nós tivermos, igreja, em estar nos sacrificando, mergulhando no Senhor, nos abstendo de tudo, a glória vai nos cobrir, mas não vai só cobrir. Não vai só cobrir esta igreja, pastor Pedro, mas vai permanecer, e nós seremos revestidos. Oh, meu Deus, meu Deus.
E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu. No 7º dia o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Verso 18, Moisés entrou na nuvem, foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. O que é que isso fala de 40 dias e 40 noites? Fala de um posicionamento, de uma intensidade de constância. Moisés era intenso e constante. Intensidade e constância. Quando a gente olha para Jesus, jejuou, estava 40 dias e 40 noites. O que significa? Não é que você tem que fazer 40 dias e 40 noites. Significa dizer que você precisa ser intenso e constante. Intensidade e constância no lugar de oração. Intensidade e constância no lugar de devoção. Intensidade e constância nele. Intensidade e constância. E é uma palavra que ecoa. Eu quero que você abra, por gentileza, no Salmo 24. E essa palavra está ecoando. Está ecoando. Procurando alguém. Esse convite está ecoando todos os dias. No corpo de Cristo. Procurando alguém que diga: Senhor, eu vou. O que é que está ecoando? Salmos 24, verso 3. Se puder projetar aí. Quem poderá subir? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Ou seja, quem subirá ao monte do Senhor? E essa palavra é como um convite. Não é uma restrição para nós, mas é um convite. Quem subirá? Quem poderá subir? Era agora que você dizia: eis-me aqui, mas tudo bem. Quem poderá subir? Está nos convidando. Quem subirá ao Monte Santo de Sião? Ou seja, o lugar mais alto, um lugar de intimidade, um lugar onde você vai ter revelações. Assim como Moisés subiu e a nuvem o cobriu e a glória permaneceu. O Senhor está nos convidando para subir para isso, para termos experiências com Ele que nunca tivemos antes nesse ano. Esse é o seu ano, irmão. Não de você viver o que você quer, mas de você ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Mas para isso se faz necessário subir, atender esse convite. Quem subirá ao Monte Santo de Sião? Quem subirá ao Monte Santo de Sião? Mas agora o autor dá um padrão, porque não se sobe de qualquer jeito. Por isso que a pastora estava falando sobre tirar as sandálias. Por isso que no Monte Sinai, quando Moisés vê a sarça ardente, o Senhor diz: tire a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Porque não se sobe de qualquer jeito. Todos aqueles que brincaram com a glória morreram. Ou seja, todos aqueles que brincaram com a glória tiveram danos e prejuízos. E o problema de nós estarmos inseridos nessa aliança, que nós achamos que tudo é a graça. E porque nós não estamos vendo uma consequência visível, achamos que nada está acontecendo. Não tem problema. Não tem problema eu estar no altar e transando com a minha namorada. Não tem problema eu estar aqui e falando mal do meu irmão. Não tem problema. Não dá nada. Mas chega uma hora que dá, irmão. Cuidado. Por isso que a Bíblia diz: quem subirá ao Monte Santo de Sião? E agora ele vai trazer um padrão que eu e você, nós precisamos estar. Quem poderá entrar no seu santo lugar? Verso 4. Aquele que tem as mãos limpas. Aquele que tem, então, o padrão para subir é, primeiro, mãos limpas. Fala de mãos, fala de um procedimento, um proceder puro. Sobre aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, mas não só sobre isso, mas o nosso procedimento diário, quando ninguém está nos vendo. Mãos limpas, ou seja, procedimento correto diante do Senhor, porque existe um padrão, é a palavra.
o que foge desse padrão não é sobre eu achar o que é certo. Há um padrão que já foi estabelecido, que é a palavra. Isso que precisamos nos debruçarmos sobre ela. Então a primeira coisa, mãos limpas. Para subir ao Monte Santo nós precisamos ter mãos limpas. Que o limpo se limpe mais. Apocalipse diz isso. Que o limpo se limpe mais. E depois ele diz, coração puro. Então primeiro o autor está falando de um proceder de pureza. E depois ele está falando do coração, da nossa intenção, da nossa intencionalidade no coração. Da retidão do coração. Mãos limpas, coração puro. Que não recorre aos ídolos. Ou seja, aquele que não é idólatra. E nós achamos que a idolatria está só nas imagens, não. Mas tudo aquilo que eu coloco mais a minha energia achando que isso que vai resolver o meu problema. Quantas pessoas não estão idolatrando os seus trabalhos? Por muito tempo, irmãos, eu achava que era através dos meus títulos acadêmicos que eu poderia ser bem sucedido na vida. E eu idolatrava isso. Até que o Senhor me chamou para vir para aqui e quebrou tudo isso. E o meu sim foi dizendo isso. Eu renuncio. Porque eu achava que era através disso que eu seria bem sucedido na vida. E não há nada de errado em você continuar fazendo o que você faz. Mas o problema é quando eu acho que é através disso. Que é através de Maria que ela vai dar a bênção, através do meu trabalho, através dos meus estudos. Idolatrando. Entenda que é o Senhor. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Não sei porque o glória ficou muito baixo agora. Aleluia. Não idolatre seus títulos, seu emprego, nem o seu ministério. Aleluia. Fala comigo, mãos limpas, coração puro, que não recorre aos ídolos. E depois ele diz, nem jura por deuses falsos. Um proceder correto naquilo que nós falamos. E agora ele diz, quem está nesse padrão para subir ao Monte Santo vai ver e vai desfrutar de muita coisa. O que é que o próximo versículo diz? E ele o quê? Ele receberá. Ele receberá. Era para você já estar se alegrando. Ele receberá. Não é só, está no plural. Bênçãos. Bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Por isso que Jesus diz aos discípulos, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ele receberá bênçãos, ele receberá bênçãos, ele receberá bênçãos. Quantos empecilhos para nós subirmos ao monte de Sião, ou seja, subir mais alto. Se jogue todos os empecilhos, se desvencilhe de todos os empecilhos. Às vezes é um sentimento, rancor, mágoa, angústia. Jogue fora. Não deixe que nada nesse ano de 2024 comprometa você subir. Porque quando você estiver lá, assim como foi com Moisés, a glória de Deus vai cobrir a sua vida e vai permanecer, irmãos. Para finalizar, abrem Apocalipse capítulo 4, verso 1. Aleluia.
Apocalipse capítulo 4, verso 1. Quem achou diz: eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para louvor e glória do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aqui quem está relatando é João, e ele está dizendo, João estava na ilha de Patmos, estava exilado, já no final da sua vida, e nesse lugar, nessa geografia terrena, ele vê uma porta aberta no céu. Olha que revelação sobrenatural João tem. E ele ouve uma voz que ele ouviu desde o princípio, como trombeta, dizendo: suba para cá, João. Suba que eu vou te mostrar o que vai acontecer. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando por que a voz chama João para subir. Porque poderia mostrar ali onde ele estava, na geografia que ele estava. Mas uma voz chama João para subir. E eu fiquei me perguntando, e veio uma resposta, sabe por quê? Porque não tem como acessar as coisas celestiais conectado com a geografia terrena. Fala comigo, não tem como acessar as coisas celestiais conectado com a geografia terrena. É por isso que a voz fala: João, suba. Porque você não pode ter nada aqui. Você não pode estar conectado com a sua geografia terrena. E é que está a questão. Como muitas vezes estamos tão conectados, nos amoldando ao padrão. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:2: transformai-vos, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, seja alguém conformado, não esteja conectado com essa geografia terrena, porque quem está conectado com a geografia terrena nunca vai conseguir ter revelações celestiais, porque está muito preocupado com aquilo aqui, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber. Por isso que Jesus diz: não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que você vai beber. Jesus queria estava tentando tirar o pensamento dos discípulos da geografia terrena, e entendendo que, como Paulo falou em Colossenses: agora que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Tem muitos cristãos na atualidade que não estão acessando e nem conseguem acessar os lugares altos por isso, porque não consegue se desligar do padrão terreno. Se desligue, irmão. Se tem alguma coisa, alguma atitude, alguma maneira terrena, procedimento que você precisa se desligar, se desligue, porque senão nós não vamos conseguir acessar. Fica de pé, por gentileza. Existem coisas insondáveis, grandiosas, que nós não conhecemos, e nós iremos conhecer, e nós iremos acessar, se nós estivermos neste lugar em Deus. E o que o Senhor nos convida é isso, é estarmos num lugar alto.